Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, enche-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, enche-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. É bom estarmos aqui reunidos, né? Mesmo que remotamente, mas unidos em fé, em amor, para adorarmos o nosso Deus, para aprendermos mais a Tua Palavra. Nessa noite eu quero deixar com os irmãos os Salmos 34, versículos 7 a 10. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Glória a Deus. O salmista nos convida, a confiarmos mais na palavra do Senhor. O Senhor promete, irmãos, livramento para todos os que nele confiam. O Senhor nos promete também suprir todas as nossas necessidades. Essa passagem bíblica nos traz alento e paz. Em todos os momentos de nossa vida, podemos buscar a presença do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. O versículo 8 nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele confia. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesta noite. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Este, então, é o momento de você dedicar o seu louvor a Deus através dos cânticos e dos hinos. Amém? Que você possa, com alegria, dedicar a Deus esse momento e que esse momento possa ser de grande valia para nós. Nós possamos, sempre que nós cantarmos uma música, algum hino, lembrarmos também de tudo que Deus já fez por nós e para que nós possamos fazer o nosso louvor da melhor forma possível, com todo o nosso coração, porque as coisas que fazemos aqui são somente para Jesus. Amém? Então cantemos, porque é muito bom nós estarmos aqui mais reunidos uma vez, hein?
Graças a Deus, mais um dia nós podemos estar aqui reunidos e é isso que nós vamos cantar agora. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Irmãos, que nesse momento você possa levantar sua mão e as suas mãos, né, e adorar verdadeiramente o nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus.
Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, e se algum de nós que não faça isso deve fazer com urgência, é esperar e confiar em Deus. Mas nós só podemos esperar e confiar em Deus quando nós estamos seguindo o seu caminho. Porque se a gente não estiver seguindo o caminho de Deus, o caminho de Jesus, não tem por que a gente querer esperar algo dele, né? Então, para você poder esperar, né, para você confiar em Deus, você precisa primeiramente estar nos caminhos dele. Amém? Que se algum irmão aqui que por algum motivo se esvaziou ou, né, pôs o pé um pouco para lá, está um pouquinho, mesmo que esteja um pouquinho de nada afastado, que saiba que Deus está de braços abertos para te aceitar novamente, né? E você pode correr para encontrar Jesus a qualquer momento. Mas não espere o momento, corra agora. Que Deus te abençoe. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Morrerei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira
Deus que me amou, ao Deus que me amou. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de estarmos, ó Deus, buscando a Tua presença, ó Deus, de aprendermos mais da Tua palavra. Deus, nessa noite queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pelas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, fala aos nossos corações através da palavra, Deus. Te agradecemos desde já, ó Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos da PIB Palmeiras. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para compartilhar uma reflexão. Que Deus possa nos abençoar e nesse tempo abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para ouvir a sua palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje um texto que eu gosto muito na Bíblia, que é o Salmo, capítulo 40. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler apenas o verso 1, que diz assim: Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Mais uma vez eu quero ler e eu te desafio a repetir comigo, com muita fé, esse verso que gostamos e conhecemos tanto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O que eu tenho aprendido sobre os Salmos é que eles nos ensinam duas coisas. Os Salmos, eles são ao mesmo tempo a palavra de Deus dirigida a nós, a palavra que Deus dirige a nós, mas a palavra também que nós dirigimos a Deus com as nossas orações, com a nossa súplica, com o nosso pedido, com o nosso agradecimento. E o Salmo 40, ele traz para a gente um ensinamento muito profundo, que é sobre esperar em Deus. E logo aqui no início dessa palavra, eu queria deixar essa pergunta, fazer essa pergunta para você. Você espera em Deus? Como que você espera em Deus? E eu gostaria de deixar 3 aprendizados aqui sobre o esperar em Deus a partir do Salmo 40. Primeiro princípio que eu gostaria de deixar é fazer a seguinte pergunta: como então nós devemos esperar em Deus? E a resposta que o salmista nos leva a compreender é: espere em Deus confiantemente. É isso que lemos no verso 40, no capítulo 40, no verso 1. Esperei pacientemente, esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu grito. Nós devemos esperar em Deus com confiança, porque esperar com confiança significa esperar com fé. Irmãos e irmãs, não há outra maneira de esperar em Deus. E a nossa dificuldade nesse sentido é que nós temos um estilo de vida muito inquieto da nossa vida pós-moderna, que tem tirado de nós a vontade de esperar. Esperar para a gente hoje é um tédio, é uma dificuldade. Mas quando nós estamos à espera de Deus, nós somos certamente surpreendidos, porque, como também lemos em outro salmo, o amor do Senhor dura para sempre. Diante da espera de Deus, nós somos também, nessas surpresas que Deus nos traz, nós somos muito marcados pela graça de Deus na nossa vida. É a graça que nos sustenta diante dos desafios que temos vivido. E é bom aqui saber que a graça de Deus é algo que vem sobre nós, que dela nós não temos nenhum controle, porque nós, irmãos, não controlamos Deus. O que nos resta é esperar, e é nessa graça maravilhosa de Deus que nós aprendemos a permanecer, que nós aprendemos a confiar nele. No verso 4 do Salmo 40, nós lemos: bem-aventurado o homem, a pessoa que põe no Senhor a sua confiança. Nós sabemos também que os salmos eles falam de Deus de maneira poética.
E um poeta é diferente de um artista, porque o poeta ele fala do que está no seu coração, mas ele não interpreta aquilo, ele não usa uma máscara, como é a ideia do teatro, para interpretar um personagem. Um poeta ele fala do que está no seu coração. Então, às vezes ele fala da amargura, às vezes ele fala da tristeza, às vezes ele fala da alegria e dos momentos. O poeta ele abre o seu coração. E muitos daqueles irmãos que escreveram os salmos estavam passando por muitas dificuldades e muitas aflições. Muitos tinham pecados que não conseguiam se livrar deles tão facilmente. Muitos estavam esperando pelas surpresas de Deus, pelos milagres de Deus em sua vida, e a melhor forma que tinham de se expressar diante de Deus era, sinceramente, abrir o seu coração e falar com Ele. Nesse ponto eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: nós deveríamos ser mais poetas do que artistas diante de Deus. Deveríamos nos abrir mais, falando das coisas que nos incomodam, que nos atrapalham, do nosso pecado, da nossa dificuldade, da nossa ignorância, mas também da nossa alegria. E talvez nesse encontro de hoje, que você aqui me ouve, você chegou aqui, como disse a poesia desse salmo, no verso 2, em um poço de perdição, em um tremedal de lama, numa situação muito difícil. Talvez você esteja com tantos desesperos na sua vida que está sem força para esperar. Mas quando nós nos encontramos em tais situações, lá no fundo do poço, nós também podemos clamar pelo socorro do Senhor, porque Ele nos ouve. Deus, irmãos, Ele quer nos firmar em um lugar firme. O verso 2 fala que o Senhor me tirou de um tremedal de lama e colocou os meus pés e firmou os meus pés num lugar firme. No Novo Testamento nós falamos que a rocha é Cristo e nele nós devemos estar fundados, como diz um dos nossos antigos hinos, né? Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Mas para que esse esperar em Deus possa ser eficaz, possa ser compreendido em nossa vida, nós precisamos saber que, por mais difícil que esteja sendo o momento que vivemos, nós precisamos aprender a esperar em Deus, porque Ele sempre vem em nosso socorro. Em segundo lugar, a partir do Salmo 40, quero compartilhar com a igreja que, além de esperar em Deus, nós podemos esperar em qualquer situação. Primeiro aprendemos que devemos esperar confiantemente. Esperei confiantemente no Senhor. Mas podemos esperar em qualquer situação. E às vezes nós nos perguntamos assim: quando esperar em Deus? E fica a impressão para muita gente que o certo de esperar por Deus naquele tempo de crise. Então talvez nessa pandemia, nesse isolamento social, as pessoas tenham uma tendência de esperar mais em Deus por causa das suas lutas, das suas decepções. Mas independente da situação, nós podemos esperar em Deus. Não só nos momentos de crise, de pandemia, mas também nos momentos de alegria. Olha na sua Bíblia os versos 12 e 13, o que eles dizem. Fala assim: apressa-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, em livrar-me. É mais ou menos como se o salmista dissesse assim: me ajude, Senhor, nos meus problemas, nas minhas iniquidades, que são muitas, vem logo ao meu encontro, porque, Senhor, eu estou muito aflito. Mas no verso 5, olha aí na sua Bíblia, nós também lemos assim: são muitas as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. De um lado, nós temos muitas aflições, mas por outro lado, nós também contemplamos muitas maravilhas de Deus. Então, como nós devemos meditar nesses dois versículos? O que podemos aprender sobre eles? Que, primeiro, devemos esperar em Deus nas aflições, mas também nós devemos aprender a glorificar a Deus pelas bênçãos dele em nossa vida. Como nós falamos há pouco, há na nossa vida um tipo de sentimento e de prática que Deus só é buscado quando as coisas estão numa situação muito difícil, uma situação de pandemia, como a que vivemos, disse há pouco. Muitos acham que se alguém, eu já ouvi dizer muito isso, se você não vem pelo amor, você vem pela dor.
Mas não é esse o ensinamento dos profetas, nem de Jesus e nem dos apóstolos, e nem da igreja. O ensinamento que devemos atentar, levar adiante, é que os nossos lamentos, as nossas dificuldades, as nossas alegrias devem ser colocadas em Deus com confiança. O ensinamento que devemos levar adiante é que nós somos ministros da reconciliação e por isso devemos ajudar os mais fracos, os desorientados, os sem esperança, a esperarem em Deus. Na verdade, a forma mais eficaz de fazer isso é esperar junto com eles, junto com os fracos, junto com os necessitados, junto com aqueles que têm passado por muitos problemas. Mas eu tenho notado que nós nos desanimamos muito fácil de esperar em Deus, e o problema é que às vezes desanimamos os outros também. E algumas situações da nossa vida, parece que nós achamos que não devemos esperar mais. Olha, irmãos, eu conheço pessoas que oraram anos para a conversão de seus familiares. Eu conheço pessoas que oraram anos esperando uma oportunidade de trabalho. Conheço pessoas que oraram anos esperando para que Deus pudesse dar filhos a eles. Tenho amigos assim. E eu tenho aprendido que esperar em Deus é também um princípio da vida cristã. Então eu queria dizer para você o seguinte: Deus não se atrasa. É nós que não sabemos esperar. O problema não está com Deus. O problema não está com a Escritura. O problema está conosco. Porque nós queremos tudo muito rápido. É o estilo de vida que nós vivemos. E diferente do homem do campo que sabe esperar, nós não, somos pessoas da cidade. Nós não sabemos esperar. Então, digo de novo, Deus não se atrasa. Nós que não sabemos esperar. Por isso, o Salmo nos ensina algo muito precioso, que de vez em quando Deus precisa cavar o nosso ouvido. Os versos 6 a 8 do capítulo 40 mostram isso. Diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste ou cavaste o meu ouvido. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, e dentro do meu coração está a tua lei. Se não ouvimos a Deus, se não meditamos nele, nós não podemos esperar por ele. É nesse sentido que o salmista ressalta a necessidade de ouvir, de que Deus tenha que cavar o nosso ouvido. O ouvir era um hábito muito importante para os hebreus. Há séculos atrás, toda a tradição oral de Israel começou pelo ouvir. Ouve, ó Israel, lemos lá em Deuteronômio. Aquelas histórias que foram passadas de pai para filho vieram do ouvir a Deus. E ultimamente nós temos aprendido, como diz Hebreus, a ouvir a palavra de Deus que vem por intermédio do próprio Deus, do Cristo, do Deus que se fez gente, que se fez carne, que se fez homem. Então, nós não podemos esperar em Deus se não temos sensibilidade para ouvi-lo. E veja que no verso 6, lemos que sacrifícios e ofertas não são suficientes para que Deus intervenha em sua vida. E muita gente relaciona hoje em dia a bênção de Deus de acordo com o tamanho da oferta ou do sacrifício, mas tudo isso para Deus, irmãos, é sem sentido, pois o que Ele de fato quer de nós é a nossa sinceridade, é o nosso coração quebrantado. Então nós precisamos cuidar do nosso ouvir, precisamos aprender a esperar em Deus. Por isso que eu te pergunto de novo, você espera em Deus? Como você tem esperado em Deus? E por último, queria dizer que esperar em Deus nos leva a glorificá-lo. O verso 3 do Salmo 40, nós lemos assim: e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quem sabe orar, sabe meditar e aprende a esperar em Deus. Na oração, há um elemento muito importante, que é a nossa confiança. A nossa oração, irmãos, não pode ser uma lista de pedidos, como se fosse uma lista de supermercado. Tem que ser mais que isso. A oração é onde a gente primeiro agradece, onde nós louvamos, onde nós dizemos: santificado Senhor, santificado Pai, seja o teu nome. É na oração que agradecemos o pão de cada dia, que oramos pelos irmãos, que confessamos os nossos pecados. Então, ter fé e esperar em Deus são hábitos espirituais aprendidos com a oração. E apenas um coração grato consegue glorificar a Deus, e apenas um coração firme em Deus consegue esperar nele.
E isso porque a espera nos incomoda, porque esperar pode demorar. Nós temos, como eu tenho insistido, esperar na nossa contemporaneidade é algo que não nos satisfaz. E geralmente nós não fazemos boas avaliações de lugares que temos que esperar muito, numa fila ou por algum tipo de serviço. Com isso, nós também nos tornamos pessoas impacientes, insatisfeitas e incapazes de reconhecer a bondade de Deus e a graça de Deus que é derramada na nossa vida. O salmista declara: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Mas logo após essa experiência, ele relata que o Senhor também o tirou de uma situação que estava no fundo do poço. E depois disso que ele diz, ele glorifica a Deus e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Irmão, você quer um testemunho de vida maior do que esse? Do que Deus fez na sua vida? Então, após esperarmos, a atitude de quem conhece a Deus é de glorificar. Mas infelizmente, nós fazemos do jeito errado. Nós esperamos em muitas ocasiões murmurando, reclamando. E quando nós não recebemos a bênção de Deus, no lugar de glorificá-lo, né? Aliás, quando nós recebemos as bênçãos de Deus, no lugar de glorificá-lo, nós dizemos assim: não, isso é fruto do meu trabalho, olha, eu sou bom demais, eu trabalhei demais, olha a obra que eu fiz, olha como eu sou bom. Como diz um certo cantor aí, né? Esse cara sou eu. Em vez de glorificarmos a Deus. Mas glorificar a Deus não é simplesmente também mencionar o que Ele fez, é mais do que isso. É reconhecer quem Ele é na sua vida, é dar a Deus o primeiro lugar na sua vida, é reconhecer que não são as suas forças. Então o salmista reconhece aqui que foi Deus quem o tirou da lama, quem firmou seus pés, quem deu novas perspectivas de vida, quem colocou um novo cântico em sua boca. Observe ainda que no primeiro verso há uma expressão muito audaz e muito significativa. Ele diz que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então nós devemos glorificar a Deus, porque diante dos desafios diários, Ele se importa conosco. Esse movimento de Deus, né, de se levantar, de se inclinar, é o movimento da cruz, né, do Deus que se entrega por nós, do Deus crucificado, que também é o Deus glorificado, que nos ama. Então Deus olha a cada um de nós como filhos amados, como filhas amadas, e diz assim: espere confiantemente, espere pacientemente. Ele olha para a amada igreja dos irmãos, a igreja a PIB Palmeiras, e diz assim: PIB Palmeiras, espere pacientemente, que eu estou ouvindo, eu sei o que vocês estão passando e eu vou ajudar vocês. Então o desafio que o Senhor nos deixa nessa reflexão é que nós podemos esperar em Deus. E ele termina o Salmo no verso 17 dizendo o seguinte: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua família, que nesse tempo de tantas coisas que estamos vivendo diferentes, nós possamos aprender a esperar confiantemente, pacientemente no Senhor. Queria terminar fazendo uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse encontro, pelos irmãos da PIB Palmeiras. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor sustente cada um, que o Senhor possa ouvir o clamor de cada um deles. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor também venha nos sustentar nesses tempos tão turbulentos, tão difíceis que estamos vivendo. Nos ensina a esperar em Ti, nos ensina a confiar no Senhor. Nós também te agradecemos muito pela vida do pastor Zenildo, da Gabriela, da Maria Luísa, e somos muito gratos pela bênção que o Senhor fez na vida dos nossos irmãos. Continua abençoando a vida deles, continua abençoando a vida dessa amada igreja, e que todos juntos possamos aprender a esperar confiantemente no Senhor. Muito obrigado por isso. Confiamos em Ti e te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer muito grande de estar com vocês e que juntos nós possamos esperar em Deus. Fica aqui o abraço da minha família para os irmãos e da nossa igreja também para os irmãos. Grande abraço, que Deus possa nos abençoar nessa semana. Quanta coisa tenho feito para
para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar.